vídeo aula de hoje. Hoje vamos estar começando a matéria de filosofia, iniciando, claro, do início, na filosofia pré-socrática, que aqui a gente já vê a importância que foi Sócrates, né? A filosofia é dividida na época antes, pré-socrática, e depois de Sócrates. Mas essa época pré-socrática não é muito tão histórica assim, porque alguns desses filósofos viveram na mesma época que Sócrates e até depois também, mas eles são classificados como pré-socráticos por causa das ideias deles, que seguiriam os rumos, né, das ideias que vinham antes de Sócrates. Por isso acabam classificados como pré-socráticos. A gente tem que começar aqui, claro, falando do início da filosofia, né? A gente tem esses dois pontos aqui, que é da natureza e arquê. Arquê vai ser uma palavra francesa que quase sempre vai cair e você tem que estar ali para saber o contexto dela, né? Arquê nada mais significa que princípio, origem. Eles tentavam entender o arquê de tudo, entender o que a gente era feito, por que a gente estava aqui, por que a Terra existe, por que os animais existem, tudo isso. Eles queriam tentar entender por que a vida existia. Até porque a natureza, eles conseguiam usar ela como objeto de estudo principal para poder, né, tá identificando o porquê das coisas. Eles não entendiam muito bem nada. Então aqui a gente já consegue ver que a filosofia era sim uma tentativa de iniciar as outras ciências que a gente tem hoje em dia, por exemplo. Que a gente já entende logo que a gente tem algumas correntes antigas, correntes de pensamento. Existiam muitas e muitas correntes de pensamento, hoje existem muitos mais, porém, as que eu coloquei aqui são somente as pré-socráticas. Tem muitas mais do que essas, tá bom? Elas todas até mesmo se categorizam em uma categoria só, mas aqui a gente vai focar nelas, tá bom? Uma a outra, você pode notar que ela é praticamente uma melhoria da outra ou algo mais específico, como por exemplo a estética, que é algo mais específico da metafísica, a lógica é algo mais específico da epistemologia e a política vem fundamentada na ética, tá bom? Os 6 caminhos têm suas particularidades, suas 6 correntes. A metafísica, ela foi muito explorada aí por Aristóteles, tá bom? E ela vai estar estudando as coisas que a razão não explica tão bem, como por exemplo a fé, a sensação de nós precisarmos de um Deus ou uma religião. A metafísica vai estar explorando tudo aquilo que é incorpóreo, que a gente não consegue imaginar muito bem de uma forma lógica, tá bom? A epistemologia vai estar estudando o conhecimento, mas não a pedagogia em si, ensinar os outros. Vai estar falando, explicando como que a gente consegue entender as coisas, o conhecimento, como que a gente adquire ele. Como que eu entendo, por exemplo, que uma mesa é feita de átomos. Como que eu entendi que aquilo é feito de átomos, entende? Como eu adquiri o conhecimento, como eu consegui entender. A ética nada mais é do que um conjunto de normas que uma sociedade vai estar seguindo, né? Um grupo social vai estar seguindo elas como regras, basicamente, para o convívio, né? Tá? Um bom convívio entre as pessoas ali. A ética é simplesmente isso, é o estudo de estar entendendo essas normas sociais. A estética, ela vai estar dando origem a muitos segmentos, como os campos das artes, porque ela tenta explicar essa necessidade humana de se expressar de várias formas diferentes. Por exemplo, na arte, música, arquitetura, todas essas áreas que envolvem mais beleza, por exemplo, tá bom? A lógica, ela não significa em si a lógica mesmo. Por exemplo, um jogo de xadrez, você não vai estar usando a lógica filosófica. A lógica filosófica, ela tenta te mostrar como que você faz para deduzir algo. Por exemplo, tinha uma teoria muito estranha da biologia, não para a época, né? Se chamava abiogênese, que dizia que todos os seres vivos surgiam do nada, ou seja, de seres que não tinham vida. Você deixava, por exemplo, um lugar muito sujo e iam começar a aparecer baratas do nada, daquela sujeira. Então, isso seria a lógica da época. Bom, se eu deixei aquele lugar fechado e sujo, quer dizer que essa sujeira deu origem às baratas. Aquela é a lógica, entende? A dedução de algo, de você estar imaginando que faria sentido algo, tá bom? O sentido humano de entender algo.
E a política nada mais é que o estudo das lideranças em grupos sociais, as formas de governo, formas de liderança, tudo isso, até envolvendo tirania também. Agora a gente já pode começar aqui nas classificações diferentes, que a gente tem as escolas. A filosofia, desde o início, ela era dividida pelas escolas que eram construídas em lugares diferentes, tá bom? Cada uma aqui vai ter origem em um local, uma região diferente. Tem duas aqui que são da Itália, mas como aquela dali é a principal da Itália, ela foi chamada de itálica. A jônica, ela vai estar estudando principalmente os elementos e como nós surgimos, como tudo existe, como que tudo isso foi feito, tá bom? A itálica, ela vai estar tentando estudar tudo isso também, mas através de números, vai estar tentando explicar tudo com a matemática. A eleática, ela vai estar servindo de uma forma, bom, vamos dizer que tentando fazer uma reflexão maior sobre a própria existência humana. Já é uma tentativa, né, de começar a próxima filosofia, que seria de pensar sobre o nosso interior. E também, um detalhe muito grande é da religião monoteísta, que deveria começar ali, mas eu já explico. E a atomista é, na minha opinião, a mais científica dessas quatro, porém, ela ainda tem alguns traços mito, porque eles não tinham como saber ao certo das coisas, então eles simplesmente estavam tentando deduzir as coisas, usavam muito da lógica, né? A gente já pode aqui começar pela jônica, que é a mais simples, na minha opinião, a mais rápida de entender. E ela tem 4 nomes principais aqui, tá bom? Esses 3 aqui, ó, Tales, Anaximenes, Anaximandro, eles 3 são da Milese. Eu esqueci o nome agora, mas o lugar que eles teriam vindo é Milese. Mileto. Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. A escola jônica teve esse nome, mesmo tendo muita gente da região de Mileto, ela ficou mais conhecida como jônica, pode cair os 2 nomes, por isso que eu botei aqui, mas ficou mais conhecida como jônica justamente por ser construída na região de Jônia, tá bom? Tales, ele tentava explicar, na opinião dele, né, pessoal dele, ele entendia que, na visão dele, ele via que todos os seres precisavam da água. Nós precisamos da água para sobreviver, os animais precisam da água para sobreviver, todos os rios, lagos são repletos de água, onde eles acabam, tem planta, tem vida. Então, ele chegou na teoria de que a água era o princípio da vida, a água tinha feito a vida, tá bom? Anaximenes já não pensou em um outro elemento, pensou no ar. Na opinião dele, todos os seres vivos precisavam respirar mais do que beber água, por exemplo. Até os peixes que vivem dentro da água, a gente pode ver eles soltando uma bolinha de oxigênio de vez em quando. Então, para ele, isso que não poderia ser visto por nós, o ar, era a fonte necessária de vida. Anaximandro, não confundam isso, tá? Anaximenes e Anaximandro. Grava, por exemplo, só o final dos nomes, Menes e Mandro. Esse, Menes, ar. Mandro vai ter a outra coisa que eu vou falar agora sobre o apeiron. O que é o apeiron? Era a teoria do Anaximandro, e o apeiron significa sem limites. Apeiron literalmente significa sem limites, por isso que eu botei infinito aqui. Ele defendia que tinha alguma coisa na matéria, que tinha em toda a matéria existente, tanto numa mesa, numa parede, no meu corpo, em tudo, e essa partícula simplesmente não teria limites. Ela seria tudo e ao mesmo tempo nada. Então, ela simplesmente iria mostrar por que tudo existe, porém ele não focava muito em descobrir o que era essa partícula, então só nomeou ela de apeiron. Heráclito já foi um pouquinho mais para a física, mesmo sem ele saber, e acabou desenvolvendo uma tese na qual o movimento, a energia de movimento, né, o movimento era o que fazia toda a existência. O nosso movimento de andar, o nosso movimento de comer, os animais se movimentando, eles crescendo, tudo para ele era movimento. Toda a energia do movimento é o que formava a vida. E como uma energia nunca acaba, só se transforma, não está de todo errado. Agora a gente vem aqui para a Itálica, que é a escola que tentava explicar as coisas mais de uma forma numérica. Foi mais conhecida também como pitagórica,
Você vai ouvir muito mais pitagórica do que itálica, mas eu achei importante colocar itálica porque em escrita aparece muito mais itálica. Mas falando normalmente assim, em conversa, debate, a gente começa falando mais sobre escola pitagórica, que é a mesma coisa. Aqui, logicamente, vai ter Pitágoras, que fez essa belezinha aqui, né? Ajuda muito a gente na matemática, um pouquinho complicada, né? Chatinha de ver, mas se não tivesse isso aqui, a gente estava muito mais ferrado do que a gente já está. Então não vamos reclamar. Aqui vai estar relacionando proporção, né? E muitas outras coisas. O teorema de Pitágoras é muito útil na matemática até hoje, claro, porque é fundamental. Ele via tudo como número, tudo para ele era número. Tudo para ele, por exemplo, a parede era número, a mesa era feita de números, tudo era feito de números, tá bom? Tudo que podia ser existente era número. Filolau já ia tentar explicar de uma forma que não existe só os números. A gente também pode usar isso para construção, para a vida de verdade. Então ele começou a criar, sem querer, a engenharia. Ele começou a construir palácios, tudo de forma mais simétrica, se juntando também com a estética, né? Aqui, um dos princípios primordiais. E aqui a gente vai estar começando a medicina também, com Alcmeon. Ele foi a primeira pessoa que se tem origem, né? Obviamente, os egípcios já faziam dissecação de pessoas, porém nada escrito, detalhado. Alcmeon começou a escrever sobre isso e dizer o que tinha dentro do corpo humano. Ele já foi perseguido pelas pessoas, porque isso era visto muito mal na época, dissecar corpos, né? Mas ele pensava, não, já está morto, está ali, ninguém vai fazer mais nada com esse corpo. Ele abria e estudava. Ele queria saber do que nós éramos feitos e usava matemática também ao favor dele. Na escola heliática, a gente vai ter umas coisas bem diferenciadas, tá bom? Xenófanes, ele é um nome muito importante, porque ele vai entrar em contraste com uma atomista e também vai entrar em contraste com a jônica, que tentam dar um princípio mais material, mais real. Porém, Xenófanes acreditava que um único Deus, ao contrário das religiões politeístas, que acreditavam que tinham vários deuses, um Deus para o fogo, um Deus para o amor, ele dizia que todos eram falsos porque todos eram imperfeitos. Se o Deus era do amor, ele não podia ser o Deus da alegria. Logo, ele não é perfeito, ele não é um todo. Então, ele acreditava no O Um, que é literalmente O Um, tá bom? Que significa um Deus. Ele dizia nas teses dele que não existia nenhum desses outros deuses, que eram tudo mentira, e que só existia um Deus, somente um. Ele foi também caçado por isso, se não me engano até morto por causa disso, no final da vida. Obviamente, se ele foi morto, foi no final da vida, mas deu para entender. Zenão, ele simplesmente continuou essas teses todas, adicionou algumas teses próprias dele, mas pequenas, não foi de muita grandiosidade essas ideias dele. Mas mesmo assim ele continuou todos esses argumentos de Xenófanes. Parmênides só fez um poema na vida dele, mas um baita poema, que ele estuda sobre a natureza e a origem dele existir. Foi aí que eu estava falando no início do vídeo, né? Que ele tentou já iniciar o futuro das próximas filosofias, sem ele saber, logicamente, que mais para frente o humano iria tentar se entender mais e mais. A atomista, ela é mais científica, na minha opinião, porque ela vai envolver algumas coisas que hoje em dia a gente só estuda na escola, né? Mais para frente. Ela também vai se chamar de pluralidade, até por causa de muitas ideias diferentes que tinham dentro da mesma escola, porém todas meio que correlacionadas, né? Porque eram mais guiadas pela razão. Leucipo foi o filósofo que acabou desenvolvendo uma tese na qual, vamos imaginar, tudo para existir deveria ser formado por algo, mesmo que a gente não enxergasse, porque tudo é matéria, tudo é físico, o que nós enxergamos. Então, para ele, tinha que ter uma coisa relacionada. Por exemplo, a minha mão ser parecida com o vidro. Por que os dois eram físicos? Então, ele pensou que deveria existir uma partícula tão pequena que a gente não conseguia ver e que ela era indivisível, não dava para dividir ela. Foi aí que ele colocou o nome de átomo, que significa sem divisão. E, de fato, ele acabou descobrindo que o átomo existia. Mesmo sem poder observar ele já conseguiu entender essa ideia. Demócrito depois acabou ficando até mais conhecido por ele, a tese do átomo,
mas foi Leucipo que a desenvolveu primeiro, Demócrito a desenvolveu mais aprofundadamente e também começou aí a nos explicar melhor sobre essa ideia de sem divisão, o interior das coisas, tá bom? Empédocles, ele vai estar sendo literalmente, ao pé da palavra, pluralidade, porque ele vai estar pegando não só 2 elementos, ele vai pegar os 4 elementos, até botei aqui o círculo dele, que é a pedra dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Para ele, os 4 elementos eram fundamentais para a existência. A gente precisava desses 4 elementos para poder existir vida. Todos os 4, não um diferente do outro, não um somente nem sem o outro. Os 4 juntos eram necessários para formar a vida. Isso tudo é só a era pré-socrática, é o início do início do início. Então, vocês vão ter uma boa base, uma ótima base, na verdade, porque quase nenhum lugar tem essas listas inteiras de coisas sobre a era pré-socrática. Eu tive que ler diversos artigos documentados de faculdade para poder estar colocando isso aqui tudo e explicar as teses deles. E uma leitura muito legal que vocês podem fazer aqui é o poema do Parmênides. É muito interessante da gente ler e tirar uma reflexão para nós mesmos, tá bom? Afinal, a filosofia é isso, refletir sobre as coisas e nos entender melhor. Até a nossa volta também. Bom, se inscrevam, deixem o like, por favor, e até o próximo vídeo.